Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Vocês, pessoas tão especiais, numa noite especial. E eu convido agora todos para se colocarem numa posição confortável. Não importa onde você esteja, pode ser na sua casa, no carro, sentado numa poltrona, numa cadeira. Acomode-se bem confortavelmente o seu corpo para iniciarmos o nosso relaxamento. Enquanto eu estiver falando, você vai respirando profundamente várias vezes e vai distensionando toda a sua musculatura, todo o seu corpo. De preferência, feche seus olhos. Se você não conseguir, pode ficar com os olhos abertos, porque quando nós fechamos os olhos, a gente faz uma conexão interna com o nosso interior. E esse é um momento muito especial, exatamente isso. O físico nós cuidamos, quer dizer, às vezes, mas o nosso interior nem sempre nós cuidamos. Então esse momento ele é único nesse dia de hoje, para você aproveitar o máximo e distensionar a sua musculatura, retirar todas as toxinas que foram acumulando durante o dia. Então quanto mais você inspira, leva uma energia nova e quando exala, retira, afastando todo aquele cansaço, aquele estresse, aquilo que ficou acumulado durante o dia. Se permita agora fazer uma revisão, faça uma retrospectiva aí, como foi o seu dia? O que foi que te perturbou, que te incomodou, que te tirou do teu foco? Teve pessoas talvez que te desagradou? Aproveite esse momento agora para respirar. Quando você exala, você limpa essa energia, você troca, as memórias vão sendo ressignificadas. Então observe como foi teu dia de hoje, como foi o seu trabalho, como foram os seus contatos, seu relacionamento com a família, com clientes, com pessoas, com filhos, com cônjuge, não importa, mas faça essa auto-observação. E assim você vai sentindo como é bom se libertar de tudo isso, como é bom deixar o corpo tão leve, a nossa mente. Esse é o propósito. E a nossa proposta hoje é para que você se permita. Delete tudo aquilo que não serve mais. Deixe exatamente saindo como se estivesse jorrando essa energia do cansaço, do estresse, talvez de emoções negativas. Observe se teve alguém que te irritou, alguém que provocou um conflito e você entrou no conflito da pessoa. Né? Porque o tempo todo nós estamos fazendo essa troca. Estamos recebendo e emanando situações. E nem sempre elas são agradáveis, ou seja, muitas vezes, a maioria das vezes, são coisas desagradáveis, alheia à nossa vontade. E esse é o momento para você aproveitar o máximo. Então se conecte consigo mesmo, respire bem profundamente e vai aproveitando fazer essa revisão. Se tem algumas pessoas que te atrapalharam, se teve alguma atividade, alguma tarefa, algum recurso que você usa no dia a dia, que no dia que você está bem, esse recurso é maravilhoso. Mas talvez hoje ele te atrapalhou, né? Ele se atravessou na tua frente. Aproveita agora, respira e vai deixando, dissipando toda essa energia, todas essas memórias que ficaram acumuladas. Assim você vai ficar livre, leve e vai harmonizar o seu interior. Harmonizando a sua mente, o seu corpo, você está se elevando espiritualmente. Então nós estamos aqui hoje fazendo esse convite do fundo do coração, para que você possa sentir realmente, deixa tocar na sua alma, o que você está buscando para a sua vida. Mas nós só podemos agregar coisas novas quando nós relaxamos e decidimos deixar sair tudo aquilo que não serve mais. Então agora é um uau, deixa pôr aí para fora toda essa energia. Então esse é o nosso convite, respira mais algumas vezes bem profundamente e assim nós encerramos o nosso relaxamento de hoje. Assim seja. E aproveitando então esse momento que você está preparado, harmonizado, está com uma sensibilidade em alta, mantenha-se concentrado para fazermos a nossa prece inicial. Então aproveite agora esse momento, essa prece, peça para os teus mentores, peça para Deus, para Jesus, Nossa Mãe Maria, para te inspirar, para trazer toda uma nova energia, para aumentar a sua fé. É assim que nós vamos conseguir uma evolução espiritual. Então vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos oriente, que nos conduza e que nos mantenha num silêncio profundo, que a nossa alma possa absorver e possa tomar consciência do que eu preciso melhorar, o que eu posso mudar. Então, Senhor, abençoa todas as pessoas que estão ouvindo, abençoa todas as pessoas que estão trabalhando para que esse evento aconteça, abençoa o nosso palestrante da noite e nos conduza da melhor forma
para quando nós encerrarmos essas nossas atividades, que você possa sentir esse bem-estar, que você possa ficar numa sensação realmente de amor e de fé. Que assim seja. Como nós já estamos agora harmonizados, nossa mente bem tranquila, bem consciente, vamos aproveitar para fazer a nossa prece inicial. Então eu convido a todos para que possamos fazer a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Assim nós damos início às nossas atividades, preparando todo o nosso ambiente, os nossos corações para a nossa palestra, que virá na sequência. E lembrando também que no final da palestra, mantenham-se por favor conectados, que nós vamos receber o passe. Maravilhoso, vocês vão adorar, ok? Então vamos lá, Senhor. Aproveitando esse momento oportuno, nós pedimos agora a sua bênção, pedimos o seu olhar de amor para nos conduzir e oferecemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Gratidão. Muito bom. Então assim nós vamos dar sequência agora para falar de um tema maravilhoso. Eu espero que você continue aí nos assistindo, ok? Boa noite, queridos irmãos. Agradeço a presença de todos para conversarmos um pouquinho sobre as situações que impactam na nossa vida. Falamos hoje em dia, nos momentos atuais, muito de qualidade de vida. E às vezes esquecemos o que é. Mas o nosso objetivo também é traçar na noite de hoje um paralelo sobre o que é vida com qualidade. Vida com Jesus. Naturalmente, meus irmãos, ao falarmos de qualidade de vida, entendemos que essa qualidade varia de acordo com o momento, com a época, com a cultura, com a religião, com as aspirações e sonhos de qualquer sociedade. Nesse momento em que a qualidade de vida de cada um está impactada, a nível individual e a nível coletivo, nós refletimos como é que está a qualidade de vida no nosso sono, a nossa tranquilidade no pensamento que anda agitado, e que muitas vezes agora, nesse momento, precisa de tranquilizantes e de calmantes, ou de antidepressivos para enfrentar as dores, as emoções, as incertezas e as inseguranças do momento. Quando muitas das vezes poderíamos tranquilizar esta mente através da prece, da oração, da meditação e da música relaxante e refazente. Uma palestra, muitas vezes, que tem o poder de nos acalmar, uma meditação em que possamos olhar para dentro de cada um de nós e fazer um silêncio interno, uma mensagem edificante. Mas o mais das vezes, influímos na nossa mente com informações que nos deixam mais inseguros, mais alertas ou mais agitados, num estado de alerta constante que perturba o nosso sono. Falar em qualidade de vida neste momento em que falamos de alimentação, o ser humano, naturalmente, nas questões sociais, procura se alimentar das mais diversas iguarias, guloseimas, refeições. E nós sabemos que a obesidade tem aumentado tanto que nosso país alcança 20%. Se a alimentação muitas vezes não é nutrição, nos alimentamos de forma agitada e intranquila, quando aquele momento deveria ser especial para que pudéssemos refazer as nossas energias junto aos nossos familiares num clima mais tranquilo e silencioso. O horário tão sagrado da refeição com a família e com os amigos. Muitas vezes falamos de saúde e as pessoas confundem saúde com boa forma, com uma forma física que seja invejada, que seja admirada, que sirva de modelo para criaturas que muitas vezes são mais inseguras ou têm mais baixa autoestima que nós mesmos. Modelos de beleza e de perfeição que buscamos seguir sem verificarmos realmente como está a nossa saúde física, se encontra em equilíbrio, se nossos hábitos são saudáveis, se a nossa atividade física é prazerosa ou relaxante, ou somente é uma competição em que esculpimos corpos bem torneados para competir uns com os outros. E nas relações de trabalho, o trabalho que se torna um peso e um sacrifício. E muitas vezes não se entende que o trabalho é uma oportunidade da criatura desenvolver os seus talentos, e quando assim não é permitido também o sentimento de humildade,
de respeito, de companheirismo por aqueles que são colegas de trabalho ou por aquele que é seu chefe, valorizando o emprego como uma oportunidade de evolução. Muitas vezes também esquecemos das questões médicas e de saúde, de cuidarmos da nossa saúde. Hoje em dia, no nosso país, temos um sistema de saúde que, apesar das suas deficiências e falhas, ele é universal e atende a todos, sejam aqueles que podem pagar, os mais abastados, e sejam também os mais humildes. Então, ao contrário que dos tempos, aos paralelos que fazemos aos tempos de Jesus. Então, meus irmãos, não só a ciência, no momento sentimos que está balançada e antagônica, buscando respostas para recuperarmos a nossa qualidade de vida. Os políticos se digladiam em busca de poder, em busca de polarizações que dividem as pessoas, quando o momento deveria ser de cooperação e de fraternidade. Qualidade de vida, mas não vida com qualidade. Vida com qualidade, aquela vida que é com Jesus. Então, fazendo um paralelo, meus irmãos, aos tempos de Jesus, aos tempos da Galileia, em que o Mestre foi e resolveu encarnar como administrador desse mundo maravilhoso chamado Terra, para acelerar e apressar a evolução dos seus habitantes, desse mundo que ele veio trazer a mensagem de fé e de esperança. Não são aos sãos que eu venho, mas sim para os enfermos, para os desvalidos, aqueles que eu venho trazer a boa nova, ao alcance de todos e não só dos poderosos. E assim, na sua luminosa missão, ele se fez acompanhar por 12 apóstolos que o seguiam, porque ninguém entendendo que a sua mensagem deveria ser propagada. A sua mensagem não poderia ser esquecida e deveria não só ser repetida, mas vivida por aqueles que vieram depois dele. Não só os seus apóstolos, mas nós que buscamos o Cristo. Muitas vezes nas nossas religiões nos dizemos fazendo parte desta ou daquela religião e nos orgulhamos achando que estamos no caminho certo ou no caminho da verdade, quanto muitas vezes falamos em Jesus, mas ainda não o sentimos e não o vivemos. Então Jesus, entendendo que haveria necessidade de se materializar e fazer as curas que despertassem os enfermos para a valorização da vida, da verdadeira vida, a vida com Jesus, não somente a qualidade de vida que buscamos, mas a vida com qualidade, se corporificou na matéria, se fez acompanhar pelos seus 12 escolhidos. E, ao longo do tempo, nas cercanias do lago de Genezaré, nas cidades circunvizinhas, em Jerusalém, em tantos outros lugares, ele falava da mensagem do reino divino, da verdadeira vida, e se fazia acompanhar também daqueles que o seguiam, realizando curas, liberando pessoas que sofriam um processo de loucura ou obsessão, tal qual o conhecemos tão frequentemente no meio espírita, daqueles que eram de alguma forma desvalidos. Ao contrário do que existe hoje, quem era mais velho, quem era mais miserável, quem era doente ou sofria de um processo de loucura, se, por exemplo, tivesse uma loucura, era amarrado, era atado, era amordaçado, e muitas vezes era um processo obsessivo. E quem não tinha mais valor porque estava velho, miserável, ou uma viúva que tinham sido-lhe retirados os bens, se encontrava mendigando. As pessoas então se reuniam. Os leprosos, hoje, claro, vivemos uma pandemia, vivemos uma situação que impacta a nível individual, a nível social, a nível coletivo. Mas em todas as épocas a humanidade padeceu disto. Há 100 anos atrás, se lembrarmos, havia a gripe espanhola que ceifou milhões de vidas. E nos tempos de Jesus era a lepra. E quem era portador da lepra, que deixava chagas e feridas tão profundas, marcadas só no corpo, mas também na sua dignidade moral, era considerado imundo. E assim era destinado para o vale dos imundos. Eram locais onde se recolhiam e se afastavam essas pessoas das suas famílias, para que não só as contagiassem, mas isso lhes trazia enorme constrangimento e dor. E lá eles padeciam as maiores dores e sofrimentos e fome sem socorro. Então a lepra era também a epidemia da época e que de alguma forma se materializava ou se corporificava pelas dores morais e espirituais daqueles que estavam ali corporificados. Então, miseráveis, mendigos, as pessoas desprovidas,
As pessoas mais envelhecidas, que não tinham valor para a sociedade, eram afastadas do convívio popular. Isso não existe hoje mais, né, meus irmãos? Nós já mudamos isso, não é verdade? Mas, deveríamos, no tempo de Pilatos, o tempo em que o dominador romano é que dominava os judeus, ele é que ditava as regras e havia de, por assim dizer, algo que não existe hoje chamado corrupção. Pilatos, que era o dominador romano, se valia dos interesses dos judeus e fazia negociatas dos templos em que eles retiravam os dízimos, o dinheiro daqueles mais pobres, mais miseráveis, em que os sacerdotes, que era a classe dominante junto com os fariseus, retiravam todos esses valores, entregavam uma boa parte para o dominador romano, Pôncio Pilatos, da época de Jesus. Da mesma forma, Pôncio Pilatos retribuía esses favores, entregando-lhes também outros favores. Muitas vezes eles desejavam os valores e dons de outros, daqueles que eram seus irmãos, daqueles que eram seus companheiros de raça, ou que não tinham a mesma astúcia, sagacidade, esperteza e maldade e crueldade, e usavam o poder romano para lhe confiscar os bens. Faziam-se negócios escusos, em que a política e a religião estavam unidas e juntas. Isso não acontece hoje. Não existem religiosos que se ligam à política para conseguir mais poder e mais vantagens. Isso não existe mais. Da mesma forma, não existem políticos que se tornem religiosos de ocasião para conseguir mais eleitores. Ainda bem que isso não mais acontece. Mas naquele tempo isso acontecia. E acontecia em muito. Então, lá Jesus estava, porque ele não veio para os poderosos, ele não veio para exaltar a grandeza da raça judia, mas sim para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Para os pobres e oprimidos e desvalidos. Então, além das curas, que facilitavam que as pessoas se tocassem, das necessidades, das dores físicas, elas melhorarem também o seu padrão, a sua saúde moral, se tornarem criaturas melhores, amarem-se uns aos outros como aos irmãos. Ele fazia assim, ao final, as suas pregações. E além dos 12 apóstolos, existiam não somente aqueles que eram curiosos, não somente aqueles que gostavam de novidades, não somente aqueles que queriam ter alguma oportunidade de estar alguém que tinha tal poder e magnitude como Jesus. Haviam aqueles que eram 70. Os 70 outros discípulos que não foram escolhidos entre os 12, mas foram escolhidos por Jesus para levar a mensagem divina, para que de alguma forma estivessem à frente, preparando o terreno para que quando ele chegasse, os espíritos já estivessem mais avançados. E em nome dele fizessem também as curas e falassem em nome dele de Jesus, lhes falando da boa nova, da vinda de Deus, da vinda da realeza divina à nossa vida, da verdadeira vida, a vida com qualidade, a vida com Jesus. Então, dentre esses 70 que seguiam e que realmente haviam se transformado moralmente, existiam 2 pessoas, Jesus os colocava aos pares, né? Às vezes por afinidade, mas também alguns que tinham antipatia para exercitar o perdão mútuo, mas haviam 2 que já se afinavam desde há muito tempo. O nome deles era Josué e Zacarias, e o que eu lhes relato é do livro de André Luiz Ruiz, O Amor Não Te Esquece, do Espírito Lúcius, O Amor Jamais Te Esquece. Então, ao relato desse espírito, dos feitos de Josué e de Zacarias, que apesar de se sentirem indignos, haviam resolvido seguir o Mestre. Josué, muito jovem, acabou deixando a sua família e muitas vezes acusado pelo seu pai e seus irmãos de ter os abandonado, expulso da sua casa e destituído de qualquer herança, porque ele entendia que não precisava nenhuma herança material, mas ele estava atrás da verdadeira riqueza espiritual. Então Josué, alegre, feliz, jovem, cheio de forças, se uniu a alguém que ele se afinava muito, de nome Zacarias, antigo sapateiro. E ambos foram encarregados pelo Mestre por uma missão muito espinhosa, muito difícil, que era pregar em Nazaré, a cidade em que Jesus havia crescido, de onde ele estava a sua família e seus irmãos físicos, carnais, que
muitos não acreditavam nele. Josué era um espírito que havia tinha muito amor dentro de si. E em uma dessas ocasiões em que a multidão seguia Jesus para acompanhá-lo num determinado atendimento, alguém que pediu auxílio, e a turba se aglomerava de tal forma, e o apertava e o oprimia, que Jesus se sentia tranquilo, mas os apóstolos sentiam-se incomodados, tentando proteger o mestre, guardando como que uma joia rara do alcance da multidão, que o apertava, que o tocava, que desejava segui-lo. A maior parte curiosos, por assim dizer. E Josué, de uma pequena elevação, longe dessa turba, porque não conseguia chegar perto de Jesus, viu uma velhinha caída, uma velhinha com os braços magérrimos, tão finos e trêmulos. Não conseguindo acompanhar a multidão, ela caiu e estendeu seus braços, suplicando a ajuda do alto, o Mestre Jesus. Mas ninguém a viu, ou se a viu não a percebeu, e não se preocuparam consigo próprio, ninguém daquela multidão. Mas Josué, numa pequena elevação, tentou ajudar aquela mulher e gritava, e pedia para que as pessoas acolhiam, porque ela estava atrás do mestre, buscando ajuda para as suas dores, para os seus sofrimentos físicos, para a sua fraqueza. E tão debilitada, ela não pôde chegar até lá. Josué então pensou, Jesus havia nos ensinado que se orássemos, se pedíssemos com verdadeiro amor, Ele nos ouviria, Deus nos ouviria. Então, ele pensou consigo mesmo e disse, Deus amado, eu sou uma criatura miserável, muito pouco tenho de merecer, mas em teu nome, e em nome daquela que precisa tanto, chama o enviado, chama o nosso mestre, chama aquele que nós amamos tanto para socorrer esta idosa. O mestre, que seguia a outra direção, se afastando dessa idosa, escutou-lhe a súplica e repentinamente retorna ao ambiente onde estava a velhinha que ficara prostrada. E os seus apóstolos, preocupados, se perguntaram, mas mestre, aqui não é o caminho? O senhor está voltando? E o mestre, Jesus, seguiu o seu caminho resoluto, até chegar àquela velhinha que estava caída. Estendeu-lhe os braços amorosamente, e a levantou e ergueu. E um novo vigor se encheu de saúde e de vida, e de alegria. E ela parece que recuperou aquele brilho no seu olhar. As pessoas então admiradas com aquilo que havia acontecido com aquela mulher. E ela tão feliz que estava, agradecendo tanto e sentindo aquela luz divina que a despertava não somente das suas dores físicas, mas das suas dores morais. Ela pensou assim, disse para o Mestre Jesus, a partir de hoje, no meu pequeno casebre, naquele lugar tão simples onde vivo, qualquer pessoa que bater e pedir um pedaço de pão, nem que seja somente um pequeno pedaço de pão que eu tenha, eu não vou deixar ninguém passar nome. E vou fazer em nome de Ti, Senhor, falando a Jesus. Jesus a abençoou e a deixou. Mas ele tinha que retornar para onde estava seu caminho primitivo e passava na frente novamente de Josué. E Josué estava nessa pequena elevação e estava estático com o que estava acontecendo. E aí observou aqueles olhos maravilhosos se cruzando com os seus, com aquele brilho penetrante, com aquela magia no olhar, com aquele encantamento, com aquela força, com aquela energia. E escutou mentalmente, obrigado, Josué, por ter pedido por essa que precisava tanto. Em nome de Deus, muito obrigado, Josué. Então, Josué sentiu que as suas preces eram ouvidas, que a prece era uma medicação que poderia interceder por aqueles que sofrem, como deveria ser também nos dias de hoje, mas nós ainda continuamos somente reclamando e esquecendo que existem outras pessoas que sofrem. Então, Josué era esse coração valoroso e generoso. O outro companheiro de Josué, e que deveria continuar a missão, pregando em Nazaré, o nome era Zacarias. Zacarias já estava mais velho, mais amadurecido, porém tinha uma enorme afinidade com Josué. Zacarias tinha uma história triste, e nessa história triste havia uma situação em que havia casado com uma esposa, não tinha filhos, e essa esposa era mais jovem, e se apaixonou por alguém mais jovem, mais sedutor,
E ele, apesar de tratar bem, segundo os costumes da época, a sua esposa, porém não valorizando a mulher, permitiu que ela, de alguma forma, seguisse com aquele que havia a seduzido. Era direito na época, e ainda naquela época, que a mulher que cometesse adultério, era direito do marido poder mandar matá-la, dilapidá-la, apedrejá-la. Este era o costume, esta era a lei. Como se a mulher, somente a mulher, fosse responsável por aquele ato, por aquele desvio, por aquele engano. Esquecendo-se que o homem também era responsável. Hoje em dia nós pensamos, acontecia as tradições, que a Eva que seduziu Adão. Mas esquecemos que Adão, que deveria ser uma criatura superior, deveria ter conduzido a Eva para os caminhos retos, se é que houve esse tipo de situação. Mas é extremamente cultural que a mulher não tivesse direitos e fosse tratada como ser inferior. Zacarias, apesar dessa amargura, havia libertado a sua esposa e havia abdicado daquilo que naquela época era um direito de mandar matá-la pelo ato de adultério. Porém, Zacarias se sentia ainda, mesmo tendo esse espírito, se sentia ainda indigno, porque existia algo que lhe corria a alma, a lembrança de algo que ele havia feito e que fazia com que ele se sentisse indigno de seguir as pegadas do Mestre, fazer as curas em seu nome e fazer também as pregações. Zacarias, então, lembrou daquilo que havia feito e que lhe mortificava tanto. Havia um momento em que, como sapateiro, e o sapateiro naquela época era bem considerado, ele tinha recursos adequados, não só pelo seu trabalho, mas também porque ele agia com esperteza nos negócios, como era comum naquela época. Não é hoje. Hoje as relações comerciais são justas e equilibradas, mas naquela época não era, na verdade. Então, Zacarias, num determinado dia, acolheu em sua casa, caiu-se um velho na porta da entrada do seu estabelecimento comercial. Um velho cansado, enfraquecido, desnutrido, e ele ergue e levanta e coloca num banco para que não incomodasse a passagem do seu comércio. Era Absalão. Absalão era alguém que tinha sido uma pessoa de muitas posses, era uma pessoa que tinha muitas condições de poder e financeira, extremamente autoritário e arrogante. Tratava os outros com desprezo, em especial aqueles que eram inválidos, aqueles que eram desvalidos da sorte, aqueles que famintos, as crianças pobres, os velhos desamparados, os doentes. Absalão a todos afastava. E era considerada também uma raposa nos negócios. De alguma forma só valeria para ele o poder e o dinheiro. Mas o tempo foi passando. Absalão foi ficando mais velho. E ao sentir-lhe mais velho, os seus filhos resolveram tomar-lhe os seus bens. Até que sobrou uma determinada quantia que Absalão tratou com seus filhos, que seria a quantia necessária para que eles cuidassem dele enquanto idoso. Mas os filhos, aprendendo com a lição que lhes foi ensinada por Absalão, do egoísmo e da indiferença, abandonaram o pai à própria sorte. E Absalão então se tornara mais um daqueles mendigos que existiam naquela época e que ainda não existem na nossa terra, graças a Deus, nos nossos momentos atuais. Mas assim se tornara Absalão, dependendo da misericórdia alheia para se alimentar. Era este o espírito arrogante e orgulhoso que estava agora falando com Zacarias, antes da sua conversão para o Cristo, para o bem. Então chega para Zacarias e diz: Zacarias, meus pés estão feridos, estão sangrando, estão cheios de lacerações, porque o sapato que eu tenho, além de velho e carcomido, ele é muito grande para os meus pés. Será que por acaso você não tem um par de sapatos usados que ninguém utilize para me arranjar? Será que você não pode conseguir para mim? Zacarias pensou naquele velho que era arrogante e disse: tenho sim. E foi buscar os mais surrados da sua loja e entregou para Absalão. Absalão, extremamente feliz e agradecer, quando Zacarias olhou para ele e disse: não, eles não são de graça, custam 2 moedas. Aí Absalão, antigo orgulhoso, olhou para ele e disse: mas meu filho, se eu tivesse 2 moedas, eu já teria me alimentado no dia de hoje. Você não pode me dar? Não, não posso fazê-lo, disse Zacarias. Então Absalão ia saindo triste, quando de repente se voltou e teve uma ideia. Escute, mas e se eu der esse casaco, o único que eu tenho, em troca desses sapatos?
Você me daria os sapatos? Aí Zacarias afirmativamente lhe deu os sapatos. E Absalão carregou aqueles sapatos como quem carrega uma preciosidade. Por isso, às vezes, aquilo que nós colocamos como qualidade de vida é tão diferente de um para o outro. Para ele, naquele momento, Absalão era um par de sapatos que não lhe ferisse os pés. Então, Zacarias, quando lembrava-se daquele fato, porque Absalão era muito orgulhoso, ele achou que ele deveria experimentar também isto, ele se arrependia amargamente e achava-se indigno. Mas Zacarias, que era um espírito tão nobre e convertido, porque ele despertou para a mensagem do Cristo, teve uma oportunidade em uma determinada situação em que eles chegaram a Nazaré, resolveram se abrigar em um albergue bastante simples. E como eles não tinham dinheiro e não tinham nada, porque o mestre havia recomendado que não lhes levasse nada, não carregasse nada de seu, porque Deus proveria aquilo que seria necessário e que eles comessem daquilo que lhes oferecesse. Então foram para uma estalagem bastante simples e ofereceram para o dono da estalagem que para ali permanecerem trabalhariam e só precisariam de comida, não precisariam de dinheiro. E o dono, que estava ansioso por maiores lucros, até porque os romanos viriam àquela cidade visitar Nazaré, naquela época de Pôncio Pilatos, resolveu acolhê-los. E eles assim o fizeram, trabalharam durante a noite, durante o dia, mas durante a noite eles iam fazer as suas pregações. Combinaram entre si, Josué e Zacarias, o jovem e o mais velho, amadurecido, de que um falaria numa noite e outro comentaria se fosse preciso. E resolveram ir então ao lugar onde estavam aqueles que eram mais doentes da alma, doentes do corpo, que precisavam de auxílio e precisavam de ajuda. E lá, ao chegarem, de repente, cai um corpo de um velho idoso. Cai. Teve uma síncope, bateu a cabeça, da sua boca escorria uma espuma, uma baba viscosa, da sua nuca escorria sangue. E a multidão à volta, olhando, e sem que ninguém tivesse pena dele, ou melhor, o acomodasse ou socorresse, todos somente ficavam olhando. Era o velho Caleb. Caleb também era uma pessoa muito difícil e muito arrogante, e ninguém quis ajudá-lo. Mas os dois queriam começar a pregação naquele dia, em Nazaré, na cidade de Jesus. Se apiedaram e foram socorrer o infeliz. Levantaram-lhe a cabeça, procuraram verificar como ele estava, qual era a sua condição, e pediram, em nome de Deus, em nome de Jesus, suplicaram ao alto, para que aquele velho, o Caleb, voltasse à vida, porque ele estava como que desfalecendo, como que deixando o corpo físico. E pediram com tanto amor, em benefício daquela alma, que ela despertou. Ela acordou à vida, com o olhar espantado ao ver, perguntando quem eram aquelas pessoas. As pessoas perguntavam: quem são vocês dois estranhos que eu socorrem? Nós somos seus irmãos, os irmãos de Caleb. Como? Diz a multidão. Caleb nunca teve irmãos? Como vocês são irmãos? Não, nós somos irmãos em fraternidade, irmãos em Cristo, e viemos aqui ajudá-lo. A multidão estava então estupefata, porque isso não era comum. E Caleb, ao acordar, os reconheceu e lhes relatou: nossa, eu caí e entrei numa escuridão, eu desmaiei e estava numa escuridão. Me enxerguei nessa escuridão, no meio de rochas, no meio de lodo, e senti como olhos vermelhos de víboras que me enxergavam e falavam. De repente, vieram duas estrelas que me olharam e me trouxeram uma energia nova. E logo a seguir, escutei uma voz sublime que dizia: enviei Caleb, acorda agora, desperta para o reino de Deus, porque eu lhes trouxe duas estrelas, para que você seja iluminado e siga o reino de Deus. Seja assim, Caleb. E Caleb levantou, amparado pelos discípulos de Jesus, Josué e Zacarias. E Zacarias ficou muito feliz por era um novo Absalão, que Jesus disse: virão novos e novos Absalões, que são aqueles que você recusou ajuda, buscar a sua ajuda, Zacarias. Então, esses exemplos de hoje nos mostram a importância, falamos tanto em qualidade de vida,
E essa é a vida com qualidade. Ao fazermos um paralelo entre aquilo que aconteceu na antiguidade, verificamos que muitas das condições melhoraram nas condições de saúde, nas condições de higiene, nas condições de lazer e de bem-estar, das nossas vestimentas e dos nossos alimentos. Mas verificamos pequenas mudanças entre cada um de nós na questão de termos vida com qualidade. Vida com qualidade é vida com amor, é vida com respeito ao semelhante. Às vezes nós estamos pensando, e como será o nosso futuro? Estamos ansiosos, esperando seja uma vacina, uma medicação, ou podemos voltar à vida normal e estamos ansiosos. Outras vezes estamos tristes e agoniados, relembrando o passado, aquilo que não podemos mais socializar. Nós temos extensas relações sociais, temos muitos que se dizem amigos, amigos virtuais, mas os verdadeiros amigos em que há o afeto, ao companheirismo, ao apoio, ao entendimento, ao perdão, são tão poucos, na verdade. Então, vida com Jesus, qualidade de vida, vida nas nossas relações com a espiritualidade, vida com amor, no sentido de valorizarmos o nosso presente. Mesmo aquilo que nos dói neste momento, mesmo aquilo que nos faz mal, mas que tem importância. Como é importante a encarnação. Embora muitos estejam jogando lá fora pelos vícios e prazeres, como muitos estão desistindo dela, pensando em acabar com a sua vida. A encarnação é uma oportunidade divina para que possamos ter vida com qualidade. Mas no dia de hoje, não amanhã, não lá atrás, mas no dia de hoje, tornando o nosso dia não só mais agradável, numa conversação alegre e fraterna, não só mais amorosa através das palavras gentis, dos nossos bons pensamentos, mas também até da oração, principalmente da oração. A oração, de certa forma, é a vacina que nós precisamos para fortalecer a nossa fé. E o amor é o remédio divino que nos ajuda a ter vida, a verdadeira vida, a vida espiritual, entendendo que nós ocupamos um corpo físico, e esse corpo físico muitas vezes tem a sua limitação, o seu desgaste natural. Nós nos apegamos a essa posse desse corpo como se fosse eterno, tentando modificá-lo externamente, mas muito pouco interiormente. Vida com Jesus, vida com qualidade, vida em abundância, como disse o nosso Mestre. Que a nossa vida, então, nossos irmãos, possa ser uma verdadeira vida. Que possamos encontrar essa verdadeira vida através do amor e através de Jesus. Que Deus ampare a cada um de nós na sua caminhada e ao traçarmos esses paralelos com o que acontecia e o que acontece hoje, possamos aprender com Jesus, aprender com amor. Muita paz a todos, façamos uma oração, agradecendo essa oportunidade de existir e pedindo que esse amor divino seja levado aos lugares de maior sofrimento e dor, principalmente daqueles locais onde as pessoas se sentem solitárias, desesperadas e angustiadas. Que Deus, no seu infinito amor e bondade, as ampare, as proteja e as ilumine, fazendo despertar a verdadeira vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cairmos em tentações e erros, mas livra-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. E nesse momento recebamos então as energias do alto que foram trazidos para cada um de nós, para reforçarmos não só as nossas forças físicas, mas principalmente o nosso espírito, nos tornando mais corajosos e fiéis ao Senhor, ao caminho da verdade da vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, o Mestre Jesus.